Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. E eles dizem o seguinte, Hebreus 11, 1, 2 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém. Bom, meus queridos, muito bacana, né, essa definição de fé, né? Aqui ressalta bem, né, para a gente que a fé, nós temos, né, uma fé que não enxerga, né? A gente não precisa ver para crer, né? A gente confia. Então isso é ter fé, né? Essa é a fé que nós temos que ter sempre. A gente não precisa ver para acreditar, né? A gente não vê Deus, mas a gente acredita em Deus, né? A gente não vê Jesus, mas a gente acredita em Jesus. Então isso é fé. A gente tem que ter essa fé cada vez mais forte, cada vez mais afiada e nunca, né, jamais duvidarmos, né, da nossa fé e pedirmos sempre a Deus que nos dê, nos dê fé, nos aumente a nossa fé. Mas isso vem, a gente pede, é claro, mas isso tem que vir, né, da gente, né, do nosso coração ali, é a gente sentir realmente que as coisas vão acontecer, a gente não precisa ver que as coisas estão acontecendo e a gente não precisa ver, né, que Deus está no controle de tudo, a gente não precisa ver, a gente sente, a gente vê com o coração. Então essa é a fé verdadeira, né, tanto que ele já começa, né, ora, né, a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam, né? Então, a gente espera, nós esperamos, né, exemplo, esperamos ser salvos e buscamos a salvação. Agora você enxerga, né, a salvação? Não. A gente acredita na salvação, a gente faz, né, por merecer, também é claro, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente faz, né, esperando uma coisa que a gente não vê, né? A gente faz querendo agradar um Deus, né, o nosso Deus, que a gente não vê. Então, isso é ter fé. Então, que essa nossa fé nunca se abale, né, que a nossa fé nunca diminua, pelo contrário, que a nossa fé sempre cresça cada vez mais. Né? E daí, como ele diz, e a prova das coisas que se não veem, né, como eu disse, o exemplo da salvação. A gente não vê a salvação, mas a gente tem certeza, né? A gente já está com essa certeza no coração, essa certeza na nossa vida. Então a gente tem essa certeza, a gente não precisa ver para crer. Né? Daí ele diz assim no verso 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Daí se a gente continuar lendo, ele vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar de Sara, vai falar de outros, né, personagens da Bíblia, né, de Moisés, que não enxergaram, não viram, né, mas acreditaram. Né? Então isso é a nossa fé. Por exemplo, falando de Noé, né, quando Deus diz para ele construir uma arca, porque haveria, né, um dilúvio, e ele constrói a arca, né, pela fé. Né? Deus falou com ele, ele acreditou, e pela fé ele construiu a arca, e realmente, né, foi salvo ele e a família dele. Então, que sejamos, né, igual Noé na fé, a gente não precisa ver. Né? Então, que a gente siga os ensinamentos de Deus, né, sem vê-los, né,
sem saber, é, 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 Deus ele não explica muitas coisas para a gente não entende, a gente tem que apenas obedecer. Então a gente não tem que ver, né? A gente não vê, mas que a gente obedeça, que a nossa fé seja muito maior do que as nossas dúvidas, né? Que a nossa fé sempre nos leve, nos impulsione para frente, para cada vez mais perto de Deus. E porque ao contrário, né, a falta de fé nos afasta de Deus, né? Depois, se a gente, né, fosse ler tudo no versículo 6, daí ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, né? Agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Amém. Então, sem fé, queridos, a gente não consegue agradar a Deus, né? Então, que não sejamos, né, como Tomé, né, que era um dos discípulos, mas que só acreditava vendo, né? Tanto que Jesus, quando retorna, e Jesus, para que Tomé saiba realmente, acredite que ele é Deus, Jesus tem que mostrar as mãos, né? E as mãos de Jesus estão furadas, né? Quando ele ficou pregado na cruz. Daí que Tomé acredita, mas que a gente não seja, né? Não sejamos igual Tomé, né? Que a gente acredite pela nossa fé. Nós temos fé, nós acreditamos, não precisamos ver, né? Não precisamos, a gente precisa sentir, né? Então que a gente sinta Deus no comando, que a gente sinta o agir de Deus na nossa vida, que a gente sinta que Deus está ao nosso lado 24 horas por dia, né? Que a gente sinta a necessidade de buscar a Deus sempre, cada vez mais, que a gente sinta a necessidade de estudar, de ler a Bíblia, de cada vez mais conhecer o nosso Deus, que a gente não precise enxergar, né, as consequências dessa nossa busca, as consequências de Deus na nossa vida. Isso a gente não enxerga com os olhos, isso a gente enxerga com o coração. Isso chama-se fé, enxergar pelo coração. Tá bom, queridos? Então que a gente mantenha, né, a nossa fé viva, acesa, forte, que a gente mantenha a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, e isso faz com que a nossa fé seja inabalável e que a gente alcance as coisas invisíveis, mas que estão aí para todos que acreditam e têm fé em Jesus, nosso Cristo, nosso Salvador e nosso Deus maravilhoso. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita paciência, nos dê muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais buscar a Deus, encontrar a Deus, né? Sempre, sempre tendo Deus nas nossas vidas, todos os dias, e que essa busca por Deus seja incessante, né? Em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, a sua pergunta. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, e mantenhamos a fé sempre cada vez mais afiada, porque haverão dias, né, que sem fé será impossível a gente viver. Acredite nisso. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Com Deus, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.